meu povo, e aí, nação celeste, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, iniciarmos a semana, bora para o primeiro vídeo, né, desse início de novembro, já com bastante informação, já com bastante notícia, bora ficar atualizado sobre tudo em que envolve o maior de Minas. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, acabou de rolar a convocação da seleção brasileira e pra azar dos antes, morde as costas, porque novamente ele está de volta à seleção brasileira. Tínhamos uma expectativa em outros nomes que acabaram indo para pré-lista, tá? Vou atualizar vocês sobre isso. Mas, né, de fato ali, da lista principal, apenas um do Cruzeiro, tá? Novamente Cruzeiro representando Minas Gerais aí na lista da seleção brasileira. Mas tem outros assuntos importantes pra gente poder abordar aqui nesse vídeo. Já peço logo de cara aquele likezão mais do que humilde de vocês. 300 likes, tá? Novamente aqui, com uma meta bem humilde, conto com você. Se inscreva, hypa aqui o nosso vídeo, comenta e compartilhe o nosso conteúdo. Bora lá, nação! Então tá aí, ó. O Xerife está de volta à seleção brasileira. Pra quem imaginava, né, que aquele trágico jogo contra o Japão tiraria quaisquer chances do Fabrício Bruno voltar a vestir a camisa amarela aí ainda em 2025, ficou completamente enganado, né? Fabrício Bruno convocado, e aí o Ancelotti foi questionado na coletiva, né, sobre convocar o Fabrício Bruno, mesmo após o confronto contra o Japão, como foi, mesmo após o próprio Fabrício claramente abatido, e o Ancelotti deu uma bela resposta, né? Ele falou que os grandes jogadores se constroem através de grandes superações. Então, assim, o que ficou, né, naquele jogo é algo pontual. Sabemos que a temporada do Fabrício Bruno, eu vou falar uma coisa aqui, que o Eixo geralmente fica bravinho quando eu faço essa afirmação, mas o Fabrício Bruno, ele é o zagueiro mais regular da temporada no futebol brasileiro. Não existe Gustavo Gomes, Léo Ortiz, Léo Pereira, não existe Bianca, não tem outro zagueiro mais regular que Fabrício Bruno. É o Xerife, e por méritos novamente convocado, que ele possa fazer 2 bons jogos aí, dessa vez, né, contra 2 times africanos, Tunísia e Senegal. E aí, nação, 2 detalhes, tá, que eu queria trazer pra vocês aqui. Alguns jogadores estão na pré-lista, tá, ficam ali stand-by. Dentre eles, Caio Jorge. Caio Jorge voltou a ser lembrado, não entre os principais, mas o Caio Jorge foi lembrado para estar aí nessa pré-lista, tá? Então, caso aconteça algum corte, o Caio Jorge estará lá. E aí, dentre alguns jogadores da base do Cruzeiro, o Vitor Roque foi convocado, esse de forma definitiva, né? E esse aqui, ó, Igor Thiago, né? Destaque do Brentford na Premier League, foi para a pré-lista do Carlo Ancelotti para esses jogos da seleção brasileira. Então, caso aconteça algum corte, temos 2 centroavantes aí ligados diretamente ou indiretamente ao Cruzeiro. Igor Thiago, base do Cruzeiro. Caio Jorge está no Cruzeiro, e o que foi convocado, o Vitor Roque, base do Cruzeiro. Então, assim, né, rapaziada, de certo modo, né, por linhas tortas, acabamos revelando jogadores aí selecionáveis nos últimos anos. Beleza? Comenta o que você achou da convocação e se você gostou da ida do Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Bora agora mudar aqui a chavinha, agora a gente já vai falar um pouquinho aí sobre o próximo confronto do Cruzeiro. Raposa entra em campo no dia 5 de novembro, quarta-feira agora que vem, né? Às 8 horas da noite na Arena do Grêmio. E temos aí definido o árbitro que vai apitar esse confronto, tá, nação celeste? Bora aqui para a matéria do Central da Toca. A CBF divulgou a escala de arbitragem nesta segunda e no caso do Cruzeiro ficou decidido que o árbitro Lucas Torezin, né, esse da foto aqui, árbitro do Paraná, apitará o confronto entre as equipes de Mano Menezes e Leonardo Jardim. Os nomes dos auxiliares e do responsável pelo VAR ainda, né, não foi detalhado. Vale lembrar que as escolhas para os jogos do BR são feitas por critérios de fase, de importância e grau de complexidade de cada partida. Pelo BR, o Lucas apitou 2 jogos do Cruzeiro, tá? Aquela vitória por 4-1 sobre o próprio Grêmio, né, no primeiro turno, e o triunfo por 2-1 contra o Bragantino já no segundo turno, ambos os jogos no Mineirão. Próximo assunto, nação, eu falei, né, na última sexta-feira
sobre esse assunto e agora a gente tem um complemento legal sobre ele, né? Que é a renovação de patrocínio do Cruzeiro com a CIMED. Olha só que legal, nação. E é uma renovação que vai colocar, né, 230% a mais de grana no bolso comparado com o primeiro contrato assinado aí entre Cruzeiro e CIMED, tá? Então, assim, a gente não tem os números revelados, até a matéria do Samuel Venâncio na Central da Toca não conseguiu trazer esses detalhes, mas é um aumento significativo. Quem sabe no balanço, né, da próxima temporada, referente a essa temporada, a gente consiga ter noção aí, tá, desses valores. Outra coisa, nação, teremos uma mudança, tá? Antes a CIMED ficava bem aqui, né? Agora ela vai ficar justamente onde está na foto aí, né? Ela vai ter os nomes duplicados na camisa e aí vão estar cada uma aí de um lado ali, tá? Uma em cima do escudo do Cruzeiro e outra em cima da logo da Adidas. Próximo assunto, Nação Celeste. Agora a gente vai falar sobre Neisser Vidiarreal, porque, rapaziada, vocês acreditam que desde a Copa do Mundo Sub-20 que aconteceu, né, aqui na América do Sul no mês passado, o Neisser Vidiarreal, ele não se reapresenta ao Milionários? E a pergunta que isso pode prejudicar o Cruzeiro de alguma maneira, rapaziada? Bora pra matéria aqui do GE. Milionários avalia medidas contra Neisser Vidiarreal em meio a sumiço. Diretoria do clube segue sem conseguir contato com o atacante, que tem vínculo até 30 de novembro. O artilheiro da seleção colombiana sub-20 tem pré-contrato com a Raposa. Bora lá, ó. Com pré-contrato assinado junto ao Cruzeiro, o colombiano Neisser Vidiarreal está há mais de 10 dias sem comparecer aos treinos do Milionários, com quem entrou no último mês de vínculo. Então, esse é o último mês de vínculo com a equipe colombiana. Os dirigentes da equipe de Bogotá conduzem processo administrativo contra o atacante e cogitam até acionar a FIFA a respeito do caso. O Cruzeiro anunciou um pré-contrato com o Vidiarreal no início de setembro. O jogador tem vínculo com o Milionários, né, até 30 de novembro. Na ocasião, ele se recuperava de lesão no joelho e tinha sob dúvida a presença no Mundial, mas acabou indo, enfim, foi destaque. Neisser deveria ter se juntado ao elenco no dia 20 de outubro, em Bogotá, como aconteceu com Carlos Sarabia, outro jogador que também defendeu a seleção nesse Mundial Sub-20. No entanto, o atacante não se apresentou e, segundo os dirigentes da equipe, sequer justificou a atitude. A situação segue da mesma forma, os Milionários conduzem um processo administrativo para tratar sobre o tema, sem descartar até mesmo a possibilidade de ir à FIFA. Né? Diante da ausência injustificada do jogador, o atrito é somente com o jogador, com a diretoria colombiana ciente que o Cruzeiro não tem qualquer tipo de ligação com o ocorrido. Então, assim, por hora, não vai dar em nada pro lado do Cruzeiro, o pré-contrato tá assinado, é para se manter, mas tende a acontecer alguma ação com o jogador, e aí, essa tomara que não impacte, né, no Cruzeiro, uma impossibilidade de estrear e tudo mais. Bora aguardar, a gente fica de longe acompanhando. Fato é que tudo indica que em 30 dias no máximo, Neisser Vidiarreal pisará em BH para se apresentar ao Cruzeiro, né? Contratação aí de impacto, né? Já pensando nas próximas temporadas. E para finalizar o vídeo, Nação Celeste, quero falar aqui com vocês do Matheus Pereira. Pouco tem se falado, né? Mas o Matheus Pereira, rapaziada, ele vive um processo de renovação com o Cruzeiro, tá? E aí, foi feita uma solicitação, um pedido de valores do Matheus Pereira para renovar. Parece, tá? Pelo que disse dois jornalistas em Minas, tanto o Samuel Venâncio como, me fugiu agora o nome, do jornalista dos donos da bola, me fugiu o primeiro nome dele, o Thiago Fernandes. Ambos, né, os dois jornalistas haviam falado sobre essa renovação e do que tinha sido colocado à mesa, tá? Que é esse valor mensal aqui, ó, de 2,7 milhões por mês. Hoje o Matheus recebe um salário na casa dos 1,8 milhões, tá? Ele tem o segundo maior salário do Cruzeiro, atrás apenas só do Gabigol. E esse salário seria basicamente, né, algo em torno aí de 50% a mais do que ele recebe atualmente. E tudo indica que ele vai conseguir fechar por algo próximo disso, tá? Bora aguardar,
seria uma renovação aí que se estenderia para mais 2 anos e meio. O contrato dele se encerra no meio do ano que vem, no meio de 2026, e a renovação seria para acabar ali no final de 2028. Então, o resto de 26, 27 todo e 2028 tudo. Bora aguardar a ação. Hoje merece demais, né? Inclusive, acho até que merecia uma convocação para a seleção brasileira, né? Muitos se falaram aí no eixo de Felipe Coutinho, mas o que o Matheus Pereira tá jogando de bola, coloca o Felipe Coutinho no bolso. Não foi nenhum nem outro, mas fato é que é um momento, né, de primor técnico do Matheus Pereira, e é um bom momento para ele renovar esse contrato, já que ele tá merecendo demais. Mas comenta se você pagaria esse valor aí para ele, 2,7 milhões de salários mensais aí pro Matheus Pereira, né? Basicamente, como vocês viram na arte aí, quase 32 milhões e meio de reais por ano. Merece? Renovaria por esses valores? Comenta, hype o vídeo, deixa o like, até a próxima, Nação Celeste, tamo junto!